Boa noite, senhoras e senhores, meninos, meninas, acadêmicos, estudantes. É com muita satisfação que iniciamos este grande evento nesta noite. Teremos nesta noite mais uma oportunidade de aprendizado, pois teremos e já está conosco o palestrante James McSill, que é um dos consultores literários mais bem-sucedidos do mundo. Ele é convidado para palestrar sobre o tema Lição de Storytelling na vida pessoal e profissional. Marechal Cândido Rondon recebe o evento de número 3 e 4 e faz parte do maior conjunto de eventos da América sobre Storytelling com James McSill. O evento é realizado por Brinkman e Associados Desenvolvimento Humano, Associação e Estratégia, APL Iguaçu Haiti e Núcleo de Escolas de Idiomas de Toledo. Este evento resulta de uma parceria entre a ACIMACAR e a JCI, duas entidades que têm como um dos seus principais objetivos oferecer momentos de capacitação e desenvolvimento para seus associados, seus membros e para a comunidade. A JCI é uma associação mundial que congrega pessoas jovens de 18 a 40 anos de idade que buscam no aprimoramento individual as bases para o desenvolvimento de suas comunidades. A JCI se utiliza da energia e do entusiasmo dos jovens para desenvolver seu espírito de iniciativa e liderança, defendendo a liberdade de empresa, os direitos do indivíduo, estimulando a fraternidade entre os homens e o serviço à humanidade, sob a égide da liberdade e da democracia. A JCI tem como missão capacitar seus membros para se tornarem cidadãos melhores e, consequentemente, construírem melhores sociedades, razão pela qual é parceira na realização dessa palestra. A ACIMACAR tem uma história bacana. Em 7 de abril de 1968, 51 empresários entenderam que a união era a chave do progresso. Logo, estas pessoas traçaram um caminho de conquistas e vitórias. Hoje, a ACIMACAR conta com 1.520 associados. Essa marca é o maior exemplo de credibilidade conquistada através do respeito e profissionalismo com que a entidade conduz as suas atividades. São 47 anos de compromisso e dedicação ao empresariado e à comunidade rondonense. Em 2014, a ACIMACAR conquistou a certificação da ISO 9001-2008 e em 2015 conquistou a certificação ISO 14001-2004. Trata-se de um momento de forte significado, pois situa a ACIMACAR no rol das pouquíssimas associações comerciais no país a obterem estas certificações. Ressalta-se ainda que a Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon é a maior associação comercial per capita do estado do Paraná. Este evento também está sendo possível pelo apoio e parceria com a FALURB, a Faculdade Luterana Rui Barbosa, que nesta noite abre a sua 11ª jornada acadêmica, que em 2015 tem o tema Potencialidades e Sustentabilidade em Tempos de Crise, se fazendo presente neste evento com mais de 500 alunos. Queremos registrar também que, assim como todos, a Faculdade Luterana Rui Barbosa participou com a doação de um livro para o ingresso de seus estudantes. E a Faculdade Luterana Rui Barbosa doou para o evento 600 exemplares, 600 livros. Então, os nossos agradecimentos também. Agradecemos ao Sr. James McSill pela oportunidade em realizar tão significativo evento aqui em Marechal Cândido Rondon.
Quero convidar o senhor Emerson Zielke, diretor da FALURB, para falar um pouquinho sobre a jornada acadêmica da Faculdade Luterana Rui Barbosa. Cordial boa noite a todos, todas. É bonito de ver essa casa com tantas pessoas para prestigiar uma palestra que também é tão importante, que se refere à história de vida que cada um de nós quer deixar, quer que os outros contem, né, a nosso respeito. Por isso, a Faculdade Luterana Rui Barbosa também se sente muito feliz, agradecida, honrada em participar na sua primeira noite das suas programações, junto com a Simacar e a JCI, com esta programação. Então, Deus abençoe esse evento, né, na nossa vida, de maneira especial o nosso querido palestrante e também a nossa associação, que vem contribuindo com a sociedade através desses projetos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Emerson. Obrigado pela participação neste evento. E para pronunciar-se, convidamos também a senhora Eliane Brinkman, sócia da empresa Brinkman e Associados, a qual foi responsável pela vinda do nosso palestrante James Maxill. Uma boa noite a todos. É bem emocionante estar aqui depois de uma recepção tão linda para um evento tão especial. Vocês devem estar se perguntando, né, mas e daí? De onde é que vem James e como eu conheci James? Eu conheci James em um momento em que eu estava reinventando a minha carreira profissional. Depois de 32 anos já de trajetória, eu querendo trabalhar até os meus 87 anos de idade, conforme eu gosto de compartilhar. Depois eu decido que dia que eu trabalho, que dia que eu não trabalho. Não é isso mesmo, Maria? Essa é a história que eu sempre conto e é aquilo que eu quero de coração. Mas o meu marido estava se aposentando. E daí? E aí, essa jornada de trabalho que eu faço, muitas vezes se ausentando semanas fora de casa, não era mais possível. E aí eu precisava encontrar algo que permitisse nós estarmos mais juntos. E diz que quando a gente sabe o que quer, o universo conspira ao favor, né? Eu, pelo menos, acredito nisso. E aí veio a oportunidade de um programa para palestrantes. E, em seguida, escrever um livro. E foi aí que o James entra com toda a força na minha vida. E quando eu comecei, então, a escrever as primeiras linhas, é que eu comecei a perceber o quanto que eu não sabia. E o James, através das suas perguntas, dizia assim: Eliane, diz alguma coisa que esse pobre, simples e humilde mortal entende? E aquilo para mim, vamos dizer assim, eu achava muito engraçado, mas como assim? E como assim, dizia ele? Como assim? Espera, você por acaso odeia o seu leitor? Não, James, eu amo meu leitor, eu quero escrever algo, eu quero compartilhar com ele algo que foi muito importante para a minha vida, os meus aprendizados. E aí o James dizia, mas então escreva com uma linguagem que ele se sinta contemplado, que ele se sinta respeitado. Você tem que se comunicar na linguagem dele. E isso foi muito desafiador. E a primeira experiência que eu compartilho com vocês, eu queria falar muito sobre protagonismo colaborativo. Aquela coisa das pessoas que movem, que fazem a diferença na comunidade, mas não sozinhas. Aquelas pessoas que articulam, que mobilizam as outras juntos e conseguem fazer a transformação. E aí eu peguei, inclusive tem empresários aqui com os quais eu trabalhei o case da IDEL, falando sobre cultura colaborativa. E era o máximo, né? Cultura colaborativa é a cultura da ajuda mútua, onde todos, um se ajuda o outro, do mais alto cargo até o mais baixo. E aí nessa proposta dizia, as normas da nossa empresa são para que um ajude o outro.
E o James dizia, mas isso aí é teórico, isso aí ninguém vai entender isso, compreender isso ou gostar disso. E aí ele diz, busca alguma coisa na tua história, na sua infância. E aí eu lembrei, fui resgatar lá na minha infância, traduzindo o conceito, quando pela primeira vez eu pude viver na pele o que é a cultura colaborativa. Eu sou da época da trilhadeira, mais alguém aqui é dessa época? Nossa, que bom, então não estou tão no passado assim. E na época da trilhadeira, né, por exemplo, na época da colheita de milho, todos os vizinhos se juntavam e era o único jeito de conseguir fazer a safra. E aí reunia a vizinhança e era aquela festa, né? Até os pequenininhos tinham as suas tarefas. Então, eu naquela época era aquela que segurava a saca para jogar o milho dentro, à noite ajudava a segurar a lamparina e, conforme dava uma folguinha qualquer, era aquela que ajudava a tirar os grãozinhos de milho do sabugo e esses iam lindamente para aquele local ocupado pelo papel higiênico hoje, né? É isso aí. E era isso, a cultura colaborativa, e o James me ajudou a escrever isso de uma forma muito linda. E nessa história do livro, e eu vou finalizando, nessa história do livro, vários empresários que estão aqui compartilharam as suas histórias. E eu pude escrever um pouquinho dessas histórias nesse livro. E aí eu dizia para o James, James, você tem que conhecer essas pessoas, você tem que vir até eles. E aí o James diz, somos amigos. Um dia que eu for a São Paulo, me avise, combinamos com antecedência e eu vou. E assim nasceu, era para ser para 150 empresários, no máximo. Final do ano, Núcleo de Escolas de Idiomas de Toledo me convida para fazer um trabalho com eles. E aí, nessa conversa, olha, será que o James não aceitaria fazer 2 eventos, 2 palestras, de repente uma de manhã e uma à noite? Resumindo a história, o James nos diz, olha, vocês têm 2 dias, né, façam um projeto, encaminhem para o estúdio, se for aprovado, eu vou, e vou sem custos até vocês. Em 2 dias fizemos o projeto e o resultado está aqui. De histórias em histórias, nós estamos aí com 6 eventos. E 6 eventos com pessoas comuns, simples. Eu nunca ajudei nem sequer organizar um evento na minha vida. E de repente isso também faz parte deste meu momento de reinvenção. E tudo que eu fiz, assim como o James foi meu amigo e disse... E todos são amigos dos amigos. Então, é com muito carinho que eu quero chamar James, que se propôs a estar conosco gratuitamente para nos alertar e nos colocar na liderança de vanguarda sobre storytelling. James Maxill, nosso amigo, por favor. Muito obrigada. Pronto, agora é comigo. Nós vamos conversar 1h30. Só que antes de conversar, eu queria pessoalmente agradecer a Eliane, não só pela organização deste evento, mas pela organização dos 6 eventos que ela me proporcionou nesta região. Então eu gostaria de uma imensa salva de palmas para minha amiga. As histórias, na verdade, começam assim, as histórias são sementes, literalmente. Eu não sei se nessa região planta-se mostarda, mas já viram semente de mostarda? Parece um pó, parece talco, semente de mostarda. Só que cada grão, ele se multiplica e a mostarda, até onde eu saiba no Reino Unido, é um pé, acho que deste tamanho, uma coisa grande. Então é muito interessante, aquela semente minúscula
transforma-se numa coisa imensa. Né? E assim, na verdade, é quando nós fazemos amizades. Né? Uma amizade é um grão de mostarda, ou uma amizade é como se fosse uma estrela no céu. E quando nós vimos, aquilo cresce, cresce e se transforma, por exemplo, num encontro deste imenso. E, como foi dito no início do evento, este é o maior conjunto de eventos sobre storytelling na América Latina. Muito obrigado. Ok. Eu vou precisar, agora que nós vamos começar, eu vou precisar 2 vezes das mãos de vocês para mostrar um conceito de storytelling. Depois eu traduzo a palavra, aí eu falo, aí eu dou uma aulinha de storytelling. Mas o que eu quero assim é que vocês sintam em vocês mesmos o que é storytelling. Primeira coisa é o seguinte: as histórias, elas não começaram hoje. Storytelling não é uma coisa inventada, digamos, no ano passado, na década passada, mas as histórias sempre estiveram conosco. Na verdade, quando nós pensamos, digamos assim, será que as baleias têm história? Possivelmente não, elas não têm essa capacidade de história. Será que as galinhas têm histórias? Possivelmente não, elas não têm a capacidade de pensar histórias. Até onde sabemos, só nós, só os seres humanos têm história. E uma das coisas que a minha vida inteira eu conjecturei, eu digo assim, olha, quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, que é um livro sagrado desta parte do planeta, né? Nós sabemos que Deus diz que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Eu sempre desconfiei, né, que a nossa capacidade de história é justamente a mente de Deus, né, um pedacinho de Deus que está lá no nosso cérebro ou na nossa alma. Isso tem uma razão de ser, porque querem ver? Quando a gente pensa em história, tá? Se eu quiser, nesse momento, nós podemos dizer assim, olha, vamos imaginar a estrela mais distante. Como se fosse uma aula mesmo. Né? Imaginem por 2 segundos a estrela mais distante. Agora vamos viajar até a minha mão. Viram? A gente consegue fazer isso instantaneamente. Querem ver? Tentem imaginar um ponto no passado. Quem já não viu um filme, digamos, da Grécia Antiga ou da Roma Antiga? Então, viajem até a Roma Antiga. Agora, pensem em Jornada nas Estrelas e viajem 300 anos no futuro, do nosso futuro. Viram? Ou seja, nós conseguimos viajar no tempo, viajar no espaço e fazer isso instantaneamente. Até onde eu sei, só Deus consegue fazer isso. Ou seja, na nossa cabeça, ou no nosso ser, onde estão as histórias, isso é uma coisa fascinante. É mais ou menos uma espécie de prova que Deus existe. Porque nós temos em nós essa capacidade de não ter tempo nem ter espaço, cada vez que nós pensamos nas histórias. As histórias, na verdade, as histórias, na verdade, são a prova cabal de que nós somos infinitos. O nosso corpo não é, mas tem uma coisa em nós, há algo em nós que realmente é infinito. Nós podemos, aqui eu repito, nós podemos localizar uma história em qualquer ponto do tempo ou em qualquer ponto do espaço. Então este é o milagre das histórias. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Mas aí eu comecei falando a respeito das mãos, porque as pessoas sempre pedem assim, James, dá para definir o que é história? Claro que dá, daqui a pouco eu prometi para vocês, eu vou definir, mas eu quero que vocês sintam o que é história. E é bem assim, como o microfone está na minha mão, eu vou segurá-lo debaixo do braço, vamos ver se funciona. Eu quero que vocês peguem uma mão contra a outra e esfreguem. Isso, esfreguem, uma mão contra a outra. Firme, forte. Vai, esfreguem, 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 esfreguem. Ok. Thank you. O que aconteceu?
esquentou. Exatamente. Ou seja, só levantem uma mão um pouquinho, olhem para a mão de vocês. Deu para ver? Dá para ver a mão? Dá. Agora faço com a outra mão, olhem a outra mão. Dá para ver a outra mão? Dá. Dá para ver o esquentamento? Não. A gente vê a mão, a gente pode ver até a consequência, de repente a mão começa a ficar vermelha, né? Mas o esquentamento a gente não vê. Então assim são as histórias. Na verdade, uma mão a gente chama de lógica. Toda história tem que ter lógica. E eu vou mostrar também para vocês hoje à noite um pouquinho da lógica das histórias. A outra mão a gente chama de emoção. Todas as histórias têm que ter emoção. Ou seja, quando a lógica encontra a emoção, a gente tem um esquentamento. E esse esquentamento a gente chama de história. Simples assim, não é verdade? Fácil de a gente entender. Ou seja, história é aquela coisa fácil de sentir, mas difícil de explicar. Então, como eu disse no começo da nossa conversa, né, nós temos essa coisa em nós, né, que não tem começo, não tem fim. Nós podemos localizar a história instantaneamente em qualquer ponto do tempo e do espaço, que é uma coisa muito complexa de a gente entender. E ao mesmo tempo está conosco e a gente consegue sentir. Agora outra coisa é o seguinte, agora já trazendo isso um pouco para a realidade. A gente pensa assim, quando as pessoas começaram a contar histórias, as pessoas começaram a contar histórias, talvez no momento em que elas se deram conta do ritmo. Porque uma das coisas importantes em história é que a história não é exatamente a mesma coisa que a fala. A história se apropria da fala, por exemplo, quando a gente está lendo um livro. No livro tem diálogo. Quando a gente está vendo um filme, o filme tem diálogo. Mas o diálogo do filme, o diálogo do livro, se vocês prestarem atenção, ele não é exatamente o mesmo, ele não é a transcrição do diálogo que nós temos com o colega. Se, por exemplo, vocês gravarem uma conversa com a mãe, com o pai, com um amigo, transcreverem aquela conversa e depois observarem como é que é uma conversa entre o pai, a mãe, o amigo no livro, é diferente. Se for um filme, é diferente. Se for uma peça de teatro, é diferente. Porque normalmente, por exemplo, se eu for falar com a minha mãe, eu vou dizer assim, então mãe, vai querer sair hoje? Ou algo assim. Se for uma peça de teatro, eu acabo dizendo, então mãe, vai querer sair hoje? Isso não seria normal. Imaginem, nós estamos na nossa casa o dia inteiro falando assim, então, chegou a hora do almoço, que mesa mais linda, eu não sei se eu quero uma Pepsi Cola ou se eu quero uma Coca-Cola. Cuidado irmão, você vai chegar muito tarde ao trabalho. Imagine uma vida com esse tipo de diálogo, seria irreal. Só que esse é o diálogo, digamos assim, das histórias. É a mesma coisa, mas é recriado. Pois bem, essa recriação está no ritmo. E o ritmo das histórias é um ritmo assim, ação, reação. Ação, reação. Eu agora vou precisar das mãos de vocês para vocês verem como isso é fácil de reproduzir na natureza. Quando eu disser ação, vocês batam uma palma. Quando eu disser reação, batam de novo. Então vocês vão ver um tique e um tac. Querem ver? Olha lá, vai. Ação, ação. Ação, reação. 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 Esse é o ritmo das histórias. É ação, reação. Querem ver? Uma história e vejam como isso causa um certo efeito na gente. Tá? Vocês ouviram que pá, pá, tic-tac, tic-tac. Então, se eu disser assim, o rei morreu. Ouviram só um tique. Sim, e daí? O rei morreu, qual é o problema? O que eu tenho com isso? Ninguém reagiu. Tá? Agora eu vou colocar o tique e o tac. O pã, pã. Querem ver? Olha só. O rei morreu. E a rainha morreu de alegria. Tá vendo?
imediatamente é como se eu fizesse cócega em vocês. Ou seja, tem uma coisinha dentro de vocês que esquenta, que é esse milagre das histórias. Ou seja, então o princípio básico, se eu disser assim, olha, eu vou sair daqui hoje à noite, eu quero contar uma história da minha empresa, eu quero contar uma história da minha família, eu quero contar uma história para os meus colegas, eu quero contar uma história quando eu sair com o meu namorado, com a minha namorada. É muito fácil contar a história. Basta alinhar ação, reação. Basta lembrar de todos vocês a baterem palmas, pá, 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 pá. Pronto. Então diz assim, abriu a porta e entrou. Entrou e olhou para mim e eu não soube o que fazer com ela. Eu não soube o que fazer com ela e ela caminhou até o sofá. Caminhou até o sofá e sentou. Sentou e virou-se para a esquerda. Virou-se para a esquerda e pegou um vaso. Pegou o vaso e levantou. Levantou o vaso e disse, James, precisas levar uma vazada na cabeça. Ação, reação, ação, reação, ação, reação, e nós temos uma história. É só depois de pensar o ação, reação, e aí a gente transforma isso, digamos, numa linguagem mais corrente. Então, eu assim, gente, tem um negócio para contar para vocês. Não é que eu cheguei à casa e depois chegou a Marieta, e ela chegou, entrou, foi direto ao meu sofá, sentou, virou-se para a esquerda, pegou um vaso e disse, olha aqui, James, né? Tens que levar uma vazada na cabeça. Viram? Ou seja, mesmo que seja uma espécie de bobagem que eu esteja contando para vocês, tem uma coisa no cérebro que diz assim, e agora? O que vai acontecer? Será que eu levei um vaso na cabeça? Ou não? E aí é quando a gente diz assim, tá vendo? Para saber o restante da história, teria que comprar o livro, teria que ver o filme, teria que ver o outro capítulo da novela, teria que comprar o produto da empresa, teria que me convidar a jantar. Então, uma história serve para tudo isso, tem todo esse propósito. Ok, então, nessa nossa conversa, de mais ou menos uma hora, nós vamos ver o que é storytelling, e aí sim, eu vou dar os conceitos mesmos, depois nós vamos ver um pouquinho de prática de storytelling, nós vamos ver como a gente aplica isso na vida e na empresa, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, e depois nós vamos ver uma fórmula mágica para a gente criar uma história. Ok. Então agora sim, eu vou definir história. E de novo, eu não vou definir história usando, digamos, o que está na Wikipédia. E também não vou definir história com o que está no dicionário. Eu quero definir história contando para vocês, eu quero definir storytelling, desculpa, contando para vocês a história de uma gatinha que eu tive. Infelizmente, essa fotografia não é da minha gatinha Kitty, que era o nome dela, mas a Kitty também era amarelinha, como esta fotografia. E é o seguinte, a minha juventude, eu me criei numa cidade chamada Glasgow, na Escócia. É a maior cidade da Escócia, não é a capital é Edimburgo. E já a partir dos 22 anos, eu trabalhava já na estrada. Eu trabalhava como consultor, eu comecei a trabalhar como consultor, então já viajava muito. E um dia eu achei, literalmente no lixo, no fundo do prédio em que eu morava, um saco. E no saco, alguns gatinhos, talvez 4, 5, talvez até 6, todos mortos, menos um. E esse que não estava morto, tinha um cortezinho na orelha. Eu levei para casa e criei, vi que era uma gatinha, eu chamei a gatinha de Kitty. Essa gatinha Kitty, ela permaneceu na minha casa, mesmo que eu viajasse. No Reino Unido, a gente cria uma coisinha chamada cat flap. Cat flap é como se fosse uma portinhola para o gato passar, né? Então, eu treinei a Kitty a usar aquela portinhola, aquele cat flap, né? E mesmo que eu viajasse, muitas vezes, até por mais que uma semana, gato é um animal extremamente independente. De certa forma, eu entendia a forma dela pensar, talvez ela também entendesse a minha forma também de ser bastante independente. E a Kitty ficou comigo durante quase 20 anos.
Aquela gatinha era eterna. Só que, quando nós temos um bicho de estimação, quem aqui nessa sala tem um bicho de estimação ou já teve? A maioria de vocês, né? Quase todos temos, um gato, um cachorro. Pois bem, então vocês vão entender o que eu vou contar para vocês agora. Um dia, eu cheguei em casa, ela já tinha cerca de 20 anos de idade. Eu sempre que entrava, era tão interessante porque ela tinha o cat flap, mas tinha uma coisa na Kitty que parece assim, que ela sabia que era o dia de eu chegar. Eu chegava e a Kitty estava em casa. Eu nunca naqueles 20 anos havia chegado e a Kitty não estava em casa. Pois bem, cheguei e a casa como se estivesse vazia. Kitty, Kitty, Kitty. Nada, absolutamente nada da minha gata. Corri pela casa, cheguei ao banheiro e debaixo da pia do banheiro estava a Kitty desfalecida. Quem tem bichinho de estimação, agora talvez consiga imaginar exatamente o terror. É como encontrar um membro da nossa família morto no banheiro. Quando eu segurei a Kitty, já achando que eu havia perdido a minha gata, ela abriu um olho e gato faz aquele rosto e abriu o olhinho. Essa Kitty está viva. Telefonei imediatamente para o veterinário e disse: olha, tem uma coisa, a Kitty não se mexe, ela meio que abre os olhinhos e rosa. Ele disse: olha, corre para cá. Mala, tudo da viagem ficou lá, corri para o veterinário, não ficava muito longe do meu apartamento. O veterinário examinou a Kitty e disse: olha, um pouco é porque ela está velha, mas ela desenvolveu, talvez por causa da idade, uma doença chamada catalepsia de gato. Catalepsia é um negócio que o gato dorme quando não deveria dormir. Talvez tenha uma coisa lá, não entendo de veterinária, mas o fato é que ela podia estar caminhando e ela entra num sono profundo. Então, quando eu achei, ela estava nesse processo, estava cataléptica, não sei se diz isso em português, mas ela estava ali, estava deitada. Ele disse: mas isso não tem problema. Ele disse: eu vou dar um medicamento para ela, só que ela tem que tomar essas pílulas todo dia. E aí tu vai ter gato, talvez por mais 2 anos, pela idade dela, mais 13, um gato com 23 anos é um ser humano de 300. Pois bem, eu fiquei muito feliz, a Kitty acordou, que é uma coisa interessante, porque a catalepsia acorda normalmente, pus na caixinha e a trouxe para casa. Quando eu a trouxe para casa, disse: está muito bem, basta dar um comprimido por dia e pronto, a Kitty já tem gato para mais tempo. Falei com a minha vizinha e disse: olha, se eu estiver viajando, poderia dar na pílula para a Kitty? Ela disse: não tem problema nenhum, está ótimo. Fui para a sala. No Reino Unido, o veterinário já nos dá a cartela de comprimidos. Tirei o primeiro comprimido e fui dar o comprimido para a Kitty. Quem aqui já tentou dar remédio para bicho de estimação? Meia hora depois, extremamente suado, já irritado, só quando chega aquele ponto de repente, quase querendo que a gata morra, porque ela já não arranhava mais, porque eu já não sabia o que fazer com ela, eu só não queria mais quebrar uma perna, e implorava para ela engolir o comprimido. Não adianta, não engolia. Tentei amassar colocar na boca o pó, ela lambia, cuspia, coisa terrível. Disse: pronto, acabei de perder a minha gata, não sei o que fazer. Aí, no desespero, eu telefonei para um amigo meu. Eu disse: olha, eu estou com um problema terrível, porque a Kitty vai morrer. Eu estou tentando dar o remédio para ela, já faz lá quase 1 hora, não consegui. A minha vizinha, que se solidarizou em dar o comprimido quando eu estivesse fora, ela não sabe o drama que vai passar. Quer dizer, se eu não conseguir, muito menos ela. Acabou, vai morrer a minha gata. E ele pensa: não, que é nada, dar comprimido para gato vai ser muito fácil.
Como assim? Isso é muito fácil. Faz o seguinte, na tua geladeira, tu não tens carne moída de fazer hambúrguer? E na Escócia, a gente faz muito hambúrguer. Tem então. Descongela um pouco, tá? Faz uma bolinha, põe o comprimido dentro, tá? E dá o comprimido para tua gata. Eu fui à geladeira, tirei, coloquei a carne no micro-ondas por uns 10 segundos, tá? Pus o comprimido dentro, uma bolinha de carne, coloquei e a Kitty tomou o comprimido. Simples assim. Disse isso para minha vizinha, ela também fez a mesma coisa quando eu não estava lá, e eu tive realmente a Kitty por quase 3 anos depois deste dia. Então agora a questão é o seguinte: o que a história da Kitty nos ensina em termos de storytelling? Essa coisa que tanto se faz, se a gente vai ao Google, por exemplo, vocês vão encontrar milhões, não é nem 1 milhão, são assim 4, 5, 7 milhões de sites a respeito de storytelling. Storytelling, na verdade, é essa habilidade que a gente adquire de colocar uma pílula dentro de uma bolinha de carne para que fique mais fácil de o gato engolir e sobreviver. Então, essa pílula a gente chama de informação. E esta carne moída a gente chama de storytelling. A gente embrulha a informação em storytelling e ela fica mais fácil de ser digerida. Ou seja, a história vai ficar, ou a pílula, a informação vai ficar mais fácil de ser digerida porque ela vai encantar, que é o propósito da história. Ou seja, quando a gente conta uma história, isso a gente bem sabe, até mesmo quando a gente vai namorar, a gente conta uma história para mostrar que é encantador. Quando a gente quer vender alguma coisa, a gente conta uma história para que a pessoa compre o nosso produto. Quando a gente dá aula, a gente conta uma história para que os alunos fiquem mais propensos a quererem ser instruídos ou a receber aquele tipo de informação. Na verdade, quando a gente está, por exemplo, numa igreja, a gente conta uma história para inspirar as pessoas. Então, a história tem absolutamente esse tipo de propósito, que, em miúdos, a história serve para encantar. A pergunta é: storytelling será para mim? Isso é uma coisa que eu ouço no mundo inteiro. Storytelling será para mim? Eu digo assim, bom, depende. Né? Se tu te encaixares num desses itens que eu vou colocar, vai ser para ti. Por exemplo, se tu és um gestor, sem dúvida storytelling é para ti. Porque hoje em dia, para um gestor, só há uma ferramenta que a gente pode usar para administrar os outros, que são as histórias. Eu só posso conquistar com histórias. Imaginem aqui em Toledo, aqui em Rondon, nessa região, onde está Rondon, Toledo, etc., se numa fábrica, para que alguém trabalhasse, alguém pegasse um chicote e chicoteasse. Imagine, por exemplo, os universitários. Para que vocês se acalmassem na sala de aula, o professor vinha com uma vara. Cala a boca! Aprende, desgraçado! Totalmente impossível. Não existe mais. Imagina, por exemplo, chegar para a secretária e dizer assim: olha, ou tu terminas de colocar tudo isso no computador, ou eu não te deixo ir para casa. Eu fecho a porta e tu não sais aqui da empresa. Se alguém tiver, digamos, uma empregada doméstica e dizer assim: ou tu vais lavar as panelas da minha sogra, ou eu não te pago nunca mais. Isso é impossível. A gente não pode mais usar esses mecanismos para administrar a nossa vida pessoal, a nossa empresa. O único mecanismo que nós temos para encantar são as histórias. Ou para mover alguém são as histórias. Então, se for gestor, temos que usar histórias. Se for escritor, aí é óbvio. Imagina, a gente sempre associa o escritor com história. Se alguém escrever qualquer coisa e não tiver uma boa história, possivelmente não vai poder ser publicado.
Outra, quem trabalha com marketing é sempre história. Hoje em dia, ninguém compra, digamos assim, um ovo. A pessoa compra o prazer que ele vai ter em comer um bolo. Hoje em dia, ninguém compra, digamos assim, desodorante. A gente compra o não ficar fedorento quando vai abraçar alguém. Ou seja, para quem trabalha com marketing, propaganda, publicidade, é extremamente importante encantar com as histórias. A outra, quem for professor, a mesma coisa, como eu falei, quer dizer, um professor, ele não pode simplesmente bater em alguém para levar alguém a aprender. De uma forma ou de outra, ele tem que tentar encantar com histórias. Se for estudante, a mesma coisa. Se eu tiver que me comunicar com os colegas, eu não posso dizer assim, olha, vem trabalhar no grupo comigo, ou tu levas um soco no nariz. Possivelmente ser expulso da escola. Se for palestrante, é a mesma coisa. Se nós tivermos que passar um conceito super complicado, não adianta nada, por exemplo, eu pegar o dicionário e começar a desfiar o dicionário para falar de conceitos de história. Vai ficar complicado demais, até para algumas pessoas talvez entendessem, mas a maioria ia ficar tão confuso. Isso, o que está falando? Que assunto é esse? Então, por exemplo, quando eu digo assim, que a história é aquela coisa invisível, aquilo que a gente sente, mas difícil de explicar, como esquentamento nas mãos. Então, vocês vão para casa, e se alguém perguntar para vocês, olha, vocês foram lá conversar com o James, ele explicou o que é história? Não, ele explicou o que é história. Até eu não tenho vocabulário para dizer, né? Mesmo que eu não tenha vocabulário para dizer, eu sei o que é. Basta esfregar as mãos e sentir aquele calorzinho. Diz, olha, eu tenho a lógica e eu tenho a emoção. Quando a lógica esfrega na emoção, disse o James, né? Dá esse calorzinho é história. E história, essa é como se fosse uma carne moída, onde dentro dela eu insiro uma pílula para que um gato coma e sobreviva. Ou seja, eu não usei nenhuma palavra técnica, e se vocês lembrarem disto, vocês têm uma ideia do que é história, do que é storytelling, que pode ser aplicado literalmente em qualquer área da vida de vocês. E a outra coisa é, se você for um leigo, se tu fores um leigo, logicamente quiseres permanecer alheio a tudo que está acontecendo, aí não precisa de história. Mas só o fato de vocês estarem aqui já mostra que vocês são seres sociais. Então, o ser social, ele precisa de história. No momento, por exemplo, que vocês voltarem, eu sei que alguns de vocês vão voltar ainda para a universidade ou a faculdade, porque vocês estão com crachá, depois tem que passar o crachá na frente e voltar, não é verdade? Então, quando eles voltarem, eles vão comentar alguma coisa. Aquele cara chato lá em cima do palco falando de história. Ou não. Mas o fato é que vão contar uma história. A comunicação vai ser com história. É uma reação natural a todos nós. Então, quando se tem história, por exemplo, dê uma olhada nesse slide que está dos meus lados. Olha, aquilo ali é uma lista de compras. Então, se eu disser, você, meu pai, compra tudo isso lá para casa. Feliz Dia dos Pais. Tem uma mensagem? Pode falar, vamos conversar. Tem uma mensagem? Você, pai, compra tudo isso lá para casa. Feliz Dia dos Pais. Tem uma lista de compras. Isso tem uma mensagem? Quem é pai aqui? Se recebesse isso no Dia dos Pais, teria uma mensagem de Feliz Dia dos Pais? Tem. Ficou meio estranho, mas tem, né? Parece que está da lista de compras, mas de certa forma tem. Né? Só que a coisa ficou meio feinha, né? Ficou por isso que eu não consegui reagir bem ali, né? Mas o fato é que tem, né? Porque, olha, pai, você, meu pai, compra tudo isso lá para casa. Tem uma lista de compras toda marcadinha e depois diz Feliz Dia dos Pais. Tá? Agora é o seguinte, tá? Ou no Dia dos Pais, tá?
ou se nós quisermos anunciar, ou se a nossa firma, a nossa empresa quiser passar uma mensagem de Dia dos Pais, nós podemos ou usar esse slide, ou nós podemos usar um filminho como esse que eu vou mostrar para vocês. Diminui essa aqui e apaga lá, apaga tudo. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, 你做咩啊，爸？ But it's even harder not to love. Pa, Ma. Family is forever. Ok. Diga-me uma coisa. Que vantagem isso que eu mostrei agora, o filminho, tem em relação àquela lista de compras, dizendo que você compra tudo isso, feliz Dia dos Pais? Quem acha que a lista de compras é melhor, levanta a mão. Quem achou o videozinho com storytelling mais potente, levanta a mão. Praticamente unanimidade. Viram? Ou seja, quando a gente fala através das histórias, é como se a gente falasse mais alto. Então, essa empresa, ela poderia colocar um alto-falante na rua, dizendo Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais. As pessoas até poderiam entender as palavras, mas não sentiriam a mesma coisa. De propósito, eu tentei colocar um filme que estão falando chinês. Eu imaginava que você vai ver que ninguém na audiência fala chinês. Então, eu queria colocar um filme em que as pessoas não compreendessem o que eles estavam falando. Porque, do contrário, vocês iam associar história à língua. Nós podemos usar uma língua para contar uma história, é óbvio, mas a história, como eu falei para vocês, é esse esquentamento. Ele é pré-língua. Como eu falei para vocês, as histórias, elas estão nessa coisa que não tem tempo nem tem espaço no nosso cérebro. Ou seja, consequentemente,
não tem língua. Fala a língua das próprias histórias. Ou seja, você se emociona com a história e não porque alguém está dizendo alguma coisa para vocês. Ou seja, quando nós temos história, a primeira vantagem da história é que a gente cria um contexto por onde passar uma mensagem. Ou seja, quando eu digo Feliz Dia dos Pais, através de um filme como esse, como se criou um contexto, a gente ouve o Feliz Dia dos Pais, ou a importância de um pai, com uma espécie de bola na garganta. E aí a gente não esquece nunca mais. A outra vantagem da história, né, é que a mensagem fica clara. Por incrível que pareça, a gente às vezes escreve um bilhete e a pessoa não sabe o que a gente estava dizendo. Ao passo que, se a gente conta uma história, a pessoa sabe perfeitamente o que a gente está dizendo. A outra coisa é que as histórias nos definem. Por exemplo, eu poderia ter começado a minha palestra dizendo assim: olha, é o seguinte, eu ando pelo mundo inteiro falando com todo mundo, quero falar para vocês a respeito do meu CV. E aí então vou falar tudo que eu sei na vida, todos os lugares que eu já fui. Esse gabola aí falando comigo, o que eu tenho? E aí? Qual é o problema? Se ele vai, o que pouco interessa. Vocês vão sair daqui e esquecer de mim. Agora, quando vocês forem para casa, vocês vão lembrar assim: estava lá o James falando comigo sobre storytelling. O James, né? Diz uma coisa a respeito do James. Ele tinha uma gata. E algum de vocês vão lembrar, ele tinha uma gata chamada Kitty. Então, né? O que ele fazia na vida? Eu acho que ele falou que ele viajava, uma coisa consultora, alguma coisa assim. Né? O que mais de interessante tinha? Um dia ele achou essa gatinha num saco de lixo. Viram? Ou seja, vocês vão lembrar do meu relacionamento com a Kitty. E honestamente falando, o meu relacionamento com a Kitty me define muito mais do que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Eu literalmente, né, no momento em que a Kitty morreu, ou se de uma forma ou de outra eu pudesse de alguma forma trazê-la de volta e ter uma espécie de gata eterna morando no meu apartamento, né, eu conseguiria cortar a metade do meu CV. Eu não estava nem aí. Porque as histórias, elas são sempre generosas, as histórias são sempre feitas de amor ou de ódio. E nesse caso, o meu amor pela Kitty, pela minha gatinha, é uma coisa que me define. Então, por exemplo, a minha forma de me dirigir a vocês, a minha forma de falar. Eu tenho um jeito de gente que gosta de gato. E aí, então, pessoas aqui na audiência que também gostem ou de gato ou de cachorrinho vão dizer assim: eu quero mandar um e-mail para o James. Eu vou mandar porque eu sei que ele me entende. E se eu receber o e-mail de alguém que gosta de cão, de gato, de papagaio, sem dúvida eu vou compreender. Se alguém disser assim agora na saída: olha, James, o meu papagaio também estava morrendo na semana passada. Eu vou entender perfeitamente, eu vou me solidarizar com aquela pessoa. Ou seja, as pontes vão ser criadas através dessa definição de alguém que gosta de gato. A outra é que quando nós usamos história, a audiência entende mais profundamente aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque se simplesmente eu dissesse Feliz Dia dos Pais, ia ficar por isso mesmo. No momento que eu mostro o filme, tem um impacto da história. Então é como se eu dissesse Feliz Dia dos Pais, não para os ouvidos, não para os olhos, mas para a alma. Vamos analisar outro vídeo então. Vamos ver aqui. Para esse eu quero o seguinte. Eu sei que alguns de vocês têm para anotar, mas são só duas questões que eu quero que vocês analisem. Então agora vamos fazer uma aulinha de storytelling. Então agora vocês são os especialistas em storytelling.
vai haver duas perguntas que eu quero que vocês analisem. A primeira é, qual é a mensagem desse filminho que eu vou passar? A outra é, você passou a ter uma compreensão mais profunda da mensagem após ver o filminho? Então vai ter uma mensagem no filme. Tá? De repente vocês vão dizer, olha, essa mensagem poderia ter sido passada sem o filme, poderia ter sido passada com um desenho, ou com um bilhete, ou simplesmente com uma palavra, etc. Então, eu quero que vocês analisem o filminho que vocês vão ver e respondam essas duas perguntas. Filminho, desliga aqui na frente se puderes também, faz favor. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, Yeah. so like no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Vamos ver. Agora, vocês vão ter que dizer só uma palavra, ou sim ou não.
É melhor com histórias? Sem dúvida. É melhor com histórias. E aqui eu volto ao início da nossa conversa. É melhor com histórias, porque até onde nós sabemos, a nossa espécie nasceu com a capacidade do encantamento. A nossa espécie foi criada ou se desenvolveu com esta coisa que chamamos storytelling dentro de nós todos. Ou seja, ninguém tem que ser um especialista em história para assistir o filminho e rir, ou chorar, ou sentir alguma coisa, ou aplaudir no fim. Continuando a parte técnica. Então, o que nos ensinou, o que vocês aprenderam com aquele primeiro vídeo do pai? Se uma pessoa disser, pode ser aqui na frente, eu reproduzo. O que você aprendeu com aquele primeiro vídeo? Que o pai estava subsidiando a família. O que mais que a gente aprendeu sobre aquele pai? Exatamente, suporte. O que mais a gente aprendeu sobre aquela família, por exemplo? Exatamente, essa foi a mensagem perfeita, essa foi a mensagem daquele primeiro filme, né? Que o valor da família, né? Ou seja, mesmo que às vezes a gente se desencontre com a família, no momento em que a gente realmente precisa, né? Normalmente a família está ali para nós. Então, essa foi a mensagem do primeiro. E agora então, a mensagem do segundo. Não teve mensagem nenhuma o segundo? Foi só preto e branco no fim? Tu mesmo, qual foi a mensagem que tu achas? A minha amiga ali que é boa de interpretação. Como mãe, tu queres dizer? Exatamente. Tá? Quando a gente vê esse filme, a gente se dá conta, tá, do que é realmente ser uma mãe. Eu até ver esse filme, eu sempre achava assim, porque logicamente eu vivo numa sociedade em que tudo é muito igual, né, para homem e para mulher. Tá? Quando eu vi esse filme, eu disse, olha, né, é tão interessante, porque quando eu tive a minha filha, eu nunca pensei, era hora de eu dormir, tá, tudo bem, acorda-se de vez em quando, mas não é a mesma coisa. Realmente uma mãe é um trabalho 24 horas por dia, logicamente sem salário, por amor, né, durante anos e anos e anos e anos. E esse filme colocou muito bem o que é ser mãe. Ou seja, se for o dia do pai ou for o dia da mãe, e nós colocarmos simplesmente a nossa firma fizer um cartãozinho, as pessoas vão olhar e muitas delas vão deitar o cartãozinho no lixo. Ao passo que, se eu contar uma historinha, não precisa ter... Quer dizer, a primeira foi muito bem elaborada, foi uma história cara, aquela chinesa. Mas essa história, por exemplo, da mãe, foi uma coisa feita usando o Google. Super barato. É só fazer, filmar e editar. O segundo dá para fazer em casa. Então, significa assim que qualquer empresa conseguiria fazer um filminho daquela qualidade. Lembre-se, ou lembram, quando a gente começou a conversar, que eu disse, uma mão é a lógica e a outra mão é a emoção. Então, a gente tem justamente uma história quando acontece uma coisa lógica. Por exemplo, o que aquele senhor colocava para os entrevistados a respeito das mães era extremamente lógico, mas as pessoas não estavam se dando conta do que era. Até que veio a emoção. Então, quando a gente se dá conta que ele falava das mães, então vem a lógica daquilo que ele dizia, que parecia ilógico, mas era lógico, de cuidar dos filhos,
24 horas, etc. E aí, então, toca a emoção. E quando toca a emoção, é que a gente reage com a história. Então é bem isso, quer dizer, se eu tenho lógica roçando na emoção, eu tenho uma história. Ok, então agora, já chegando quase ao fim, eu quero contar para vocês os segredos. Como é que a gente pode construir uma história em casa? Quer dizer, quem sair daqui agora e decidir escrever uma história amanhã, vai ser capaz de fazer. Primeira coisa que a gente diz assim, tem uma fórmula? Tem um jeito fácil de escrever história. Eu vou saber usar? Muito provavelmente sim. Vamos lá então. Retomando um pouquinho a analogia da carne moída, onde eu inseri a pílula para que a Kitty não morresse. Então, assim, tem um jeito de fazer isso que a gente chamou de história. Eu vou mostrar o último filminho da noite, onde vocês vão ver. Só um pouquinho, só não apaga a minha ainda. Né? Então, eu vou mostrar o último filminho da noite, antes da fórmula, e o filminho vai ensinar vocês quais os ingredientes, quais os elementos que constituem uma história. Depois do filminho, eu vou conversar com vocês sobre esses elementos, sobre essa fórmula. Se vocês usarem esses elementos, vocês vão conseguir criar as suas próprias histórias. Vamos ver então o filminho. Agora sim, agora pode apagar aqui onde eu estou. Obrigado. I tried to do handstands for you. I tried to do headstands for you. Every
Q. E esse filminho, na verdade, é a fórmula de como a gente produz uma história. Então vamos analisar o filminho, os componentes lógicos de toda a história. Primeira coisa, numa história, nós temos que ter um personagem. Quero conversar com vocês. Quem é o personagem dessa história? O esquilo. Tá bem. Mas há uma característica quando a gente quer criar um personagem para uma história. O personagem, ele tem que ter alguma coisa especial. Esse esquilo tem uma coisa que é muito especial a respeito dele, que é... Ele quer seguir a mãezinha dele, ou quer seguir o adulto, e ele precisa pular por cima do muro. Tá? Então essa é uma característica interna, a gente chama de característica interna do personagem, aquilo que o personagem quer desesperadamente por dentro. Mas depois teve uma característica que é interessante por fora. Se ele fosse um esquilão desse tamanho e gordo, será que a história seria a mesma? Não, né? Seria outra coisa. Então é interessante porque ele é um esquilinho, ele é vulnerável por fora. No outro dia alguém via esse filminho e disse assim para mim, né? Pois é, né, James, né? Hoje em dia, né? O pessoal de marketing adora dizer que tudo é moderno, né? O pessoal de marketing diz, olha aqui, James, né? Hoje em dia em marketing é isso aí, né? A gente vai lá, né, para faculdade, estuda marketing, então a gente cria esses personagens assim muito, muito vulneráveis, porque então as pessoas se solidarizam com o personagem vulnerável, então eles vão lá, né, compram o nosso produto. Isso assim é uma coisa muito nova. Nova. Tem uma história extremamente antiga, que é um menino bem franzino, e ele tem que enfrentar um tremendo de um gigante. O pastor sabe da história, tá? Que é Davi, quando ele pega lá a funda com a pedra e ele consegue derrubar o Golias. Isso é uma coisa muito sábia, porque assim funcionam as histórias. Todo personagem bom numa história tem que ser Davi. Uma coisa que eu sempre digo assim, olha, Deus criou o mundo porque Ele adora histórias. Quando essas histórias já estão lá eternamente. Então, o personagem tem que ser um esquilinho, ele tem que ser um Davi. E ele tem que ter um propósito. Então, Davi por dentro, ele tinha o propósito de se livrar do gigante. E por fora, ele era franzino. Por que isso é importante quando a gente está criando uma história? Porque aí a nossa audiência, as pessoas que vão ler ou ouvir a história, ficam pensando assim, como é que esse personagem vai sair dessa? E como o personagem vai sair dessa, é o que a gente chama de jornada. Toda história é uma jornada. Toda história, ela vai do assim ao assado. Ou seja, o esquilinho queria saltar por cima do muro, era assim. Quando ele saltou, era assado. Davi queria vencer Golias, então era assim. Quando ele venceu, ele era assado. Ou a jornada pode ser uma jornada física. Tá? Eu queria caminhar de Rondon até Toledo e caminhei. Ou seja, mas toda história, que eu vou repetir, né, porque eu estou dando a fórmula para vocês de como fazer. Né? Tem que ter um personagem. Se não tiver personagem, não tem história. E esse personagem tem que ter duas características. Por dentro, ele tem que querer alguma coisa. Quanto mais forte aquilo que ele querer, logicamente, mais interessante pode ficar a história. Mas por fora, ele tem que ter uma certa vulnerabilidade para a gente olhar e dizer assim, ele não vai conseguir. Eu vou ter que olhar, vou ter que prestar atenção para ver se ele consegue. Ou seja, vou torcer por ele. A outra, toda história pressupõe o muro. O muro é o problema, o muro é o obstáculo. Na verdade, toda história é sempre um personagem tentando pular o muro para chegar do outro lado. Qualquer história. Ou seja, se eu disser assim, gente,
eu conheci a Dona Maria. Quando eu a conheci, ela estava numa cadeira de rodas. E ela dizia assim: James, eu sempre tive um sonho. Eu disse, então, Dona Maria, qual o seu sonho? Olha, o meu sonho foi sair da minha casa, comprar abacaxi na feira para fazer salada de fruta para o meu marido, mas não na cadeira de rodas. Eu queria ir caminhando. Então agora eu vejo que é uma pessoa com um sonho e ao mesmo tempo ela tem uma determinada limitação. Então nesse momento eu acabei de criar um personagem e tem um problema, que é o fato dela não ser tão móvel. Então essa imobilidade vai ser um muro para essa senhora. Mas observe agora, voltando ao esquilinho, que é o professor da nossa fórmula, imaginem assim, se aquele muro, em vez de ser daquela altura, fosse desta altura, nós não íamos prestar atenção na história, porque nós íamos dizer, olha, mesmo que se coloque vários e vários sacos, teria que chamar uma jamanta para colocar 200 sacos. Então a história fica sem graça, aquilo ia demorar muito tempo. Então o muro, ele não pode ser muito alto. Mas, se o muro fosse baixinho, também a gente não tinha história, porque o muro estava baixinho demais. Então ele poderia pular facilmente. Então, nós temos que ter esse personagem que tem uma coisa que ele quer por dentro, ele tem uma fragilidade externa, ele tem essa jornada, ele quer chegar daqui até ali, e ele tem um problema, ele tem um muro na frente. E a jornada é que, de certa forma, é o corpo da história. Então, tenta, até que se consegue. Então, quando se chega numa resolução, a resolução tem que ser uma resolução que a gente lembre. Então, digamos assim, daqui a uma semana alguém perguntar para vocês, olha, viste o filme do esquilinho? Vi. Então, o esquilinho pulou um muro ou não? Se vocês não lembrarem, a história foi mal contada, o vídeo foi mal feito. Se vocês lembrarem, a história foi bem contada e o vídeo foi bem feito. Então a gente tem que lembrar, tem que ser uma coisa memorável. E o interessante também da história é que, além de memorável, fique uma lição. Por que aquele esquilinho conseguiu saltar pelo muro? Pela ajuda dos outros. Porque se não fosse sem a ajuda de ninguém, ele teria ficado sozinho, teria sido um esquilinho órfão, a não ser que a outra esquila voltasse e não pulasse o muro. Ou seja, então ficou essa lição de que, se nós ajudarmos, ou se houver ajuda, que a ajuda sempre aparece, consequentemente a gente consegue pular o muro, não necessariamente sozinho, mas com a ajuda dos outros. Ou seja, essa é a fórmula que qualquer um de nós pode usar para escrever uma história, quer a história para a empresa, uma história pessoal, um livro, uma novela, um filme, sempre vai ter essa estrutura. Ou seja, os elementos lógicos, aquilo que vocês viram com a mão, ele vai fluir pelos canais criados na outra mão pela emoção, para uma roçar na outra e esquentar. Aqui então é um resumo disso que eu falei até agora. Nós temos que perguntar assim: quem é, o que é o personagem? O que o personagem quer? Que problema enfrenta? Como soluciona esse problema que parece impossível? E como ele se transforma nisso? Ou seja, como é que ele chega do assim ao assado? Ele era um esquilinho que não conseguia pular muro, como é que ele se transformou num esquilinho que conseguiu pular muro? E que lição a gente tira disto? Então, essa é a fórmula mágica para a gente criar uma história. Antes era assim e agora é assado. Ou seja, o assim é o que me definia, o assado é o que me define hoje. Ou seja, se eu quiser escrever a história da minha empresa ou a história da minha vida, é exatamente a mesma forma. Se encaixar na história do esquilinho, eu tenho uma boa história. Se as pessoas não se encaixaram, não tem. Embora a história do esquilinho tenha sido filmada com um celular, editada em casa,
dá exatamente a mesma coisa. Eu posso usar uma câmera 3D IMAX e filmar um super comercial de 30 segundos para um produto, vai ter a mesma coisa. O personagem excepcional, tentando passar por um problema aparentemente insolúvel, ele consegue, ao conseguir essa solução que ele encontra, a gente lembra, é memorável, nesse processo ele se transforma e a gente aprende uma lição. Se for uma história de vida, é uma lição mesmo, né? Por exemplo, assim, que temos que respeitar os pais. Se for uma empresa, é que temos que comprar uma garrafa de refrigerante. Se for uma empresa de serviços, temos que comprar o conserto do computador. Ou seja, o interessante, se vocês observarem, todas essas histórias que eu contei hoje para vocês, para nós terminarmos. Na primeira história, por exemplo, na história da Kitty. Quem era o personagem da história da Kitty? Quem é que sofreu? Eu. Tá? Então, ou seja, nós contamos histórias de eu, histórias em primeira pessoa. Então, o foco na história da Kitty fui eu. Depois, o foco na história da história chinesa foi o pai, né? Ele que sofreu tudo aquilo, né? E depois, agora vai ficar complicado. Qual o foco do outro filminho, das mães? Quem é que se transformou? Os filhos. Tá? Então, na verdade, no filminho das mães, foi o conjunto de pessoas que estavam sendo entrevistados. Mas observem que pouco interessa se o foco sou eu, se o foco é ele, ou se o foco for um grupo. Toda história sempre vai ter um personagem. E sempre vai estar tentando solucionar um problema. Observe que durante a entrevista, aquele grupo de jovens estava tentando entender que o trabalho era aquele. E aí chega um momento em que ele entende, ou seja, soluciona o problema. Quando soluciona é memorável, porque meu Deus, é a respeito das mães. E eles aprendem uma lição, né? Que mãe é uma coisa extremamente importante. Ou seja, o foco da história é o que acontece com o personagem e que lição ele tira disso. Então, quando a gente diz assim, eu quero fazer um curso de storytelling para minha empresa. Eu quero aprender sobre histórias para escrever um livro. Eu quero aprender mais sobre histórias para saber desses elementos para mudar a minha vida. Eu quero aprender sobre storytelling porque eu vou trabalhar no departamento de marketing. São cursos diferentes? Não. Nós, instrutores de storytelling, muitas vezes, se o grupo é específico, logicamente, se eu estiver trabalhando com um grupo de marketing, né, então eu uso mais linguagem de marketing. Se eu estiver trabalhando com um grupo de alunos, eu uso mais, muitas vezes, a linguagem daquilo que eles estão aprendendo. Se eu estiver com um grupo de donas de casa, eu só uso linguagem mais adequada àquele grupo de pessoas. Mas o truque vai ser sempre o mesmo. A fórmula vai ser sempre idêntica. Por quê? Porque essas histórias, ou seja, quando eu tenho esse personagem excepcional, passando por esses problemas excepcionais, para atingir um fim específico, atinge, se transforma, e a gente lembra disso, aprende uma lição, isso cria uma espécie de clima, de contexto. Por exemplo, quando eu usei, repetindo aqui a historinha da Kitty, agora vocês sabem para que servem as histórias. As histórias servem para a gente poder, digamos, dourar a pílula para que o gato não morra. As histórias, elas servem para inspirar. Por exemplo, quando eu comecei a contar para vocês essa mini história de que a gente tem essa coisa por dentro que não tem tempo e não tem espaço, é uma coisa extremamente inspiradora, porque é um jeito de nós sentirmos, digamos assim, que de uma forma misteriosa nós temos dentro de nós um universo sem tempo e sem espaço para onde as histórias podem habitar. A outra, as histórias engajam.
Quem tem criança pequena já usou o era uma vez. Então, quando eu digo era uma vez, a criança imediatamente para. Mas tem mais, mas isso é coisa de criança, tem uma história. Não, quem já não passou por uma situação em que a gente abre uma janela e do outro lado da rua, uma outra pessoa abre a janela assim, vizinho, e a gente presta atenção. A gente chega ao bar e o amigo diz assim, cara, tem uma coisa para te contar. Na escola, as meninas chegam assim, amiga, nem sabes. E no momento que se diz isso, imediatamente o nosso cérebro começa a se preparar para ouvir uma história. Porque a história, ela envolve, ela engaja. A outra, eu já falei para vocês que com a história da Kitty, como ela me definia. E outra, também a história da Kitty, como eu falei para vocês, define os meus valores. Eu sou uma pessoa que gosto de animais. Porque se eu fosse uma pessoa que não gostasse de animais, eu não teria contado a história da Kitty. Eu teria contado outra história. Ou seja, pegando uma empresa agora, tá? Se a gente quer saber os valores da empresa, por que aquela empresa existe, basta a gente prestar atenção nas histórias que ela conta, ou às vezes as histórias que ela está tentando esconder. Então é importante, digamos assim, quem quiser escrever uma história empresarial, é dizer assim, bom, quais os valores, o que essa empresa acredita nisso? Então, que histórias nós vamos contar dentro da empresa e que histórias a empresa vai contar para os seus clientes, para a sua audiência. Isso é um jeito de definirmos a empresa. Porque do contrário, assim, olha, esta empresa faz sapatos, esta empresa faz os melhores sapatos do mundo. Isso é totalmente relevante, ninguém quer saber disso. Muitas empresas fazem os melhores sapatos, talvez os melhores sapatos do mundo. A gente compra o sapato pela história que aquela empresa vai estar contando do que nós vamos ser capazes de fazer com o sapato. Eu não sei se aqui no Brasil vendem os sapatos da Prada. Já ouviram falar do Prada? É extremamente caro. Então, por que as pessoas compram um sapato da Prada e não compram, digamos, um sapato fabricado em Novo Hamburgo? O couro, na verdade, é o mesmo, a aparência, na verdade, há sapatos feitos aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que são de excelente qualidade. Por que ela paga $7.000 por um par de Prada e depois não quer pagar R$199 por um sapato gaúcho? Porque ela está comprando uma história. Quando ela põe o sapato Prada, ela acha que ela é melhor que os outros na festa. Ela está mostrando que tem mais dinheiro, ela está mostrando que tem poder, ou ela está mostrando que é mais elegante do que as amigas. A outra, as histórias servem para evidenciar processos. Então, muitas vezes nas empresas, a gente tem, a gente diz, olha, para lidar com esta máquina, nós temos tais e tais e tais e tais e tais passos. Então, quando a gente vê, a gente tem assim, 30 passos para poder lidar com aquela máquina. E ninguém lembra daqueles 30 passos. Aquilo é uma coisa extremamente complicada. Se nós transformarmos aquilo numa história, a gente consegue lembrar perfeitamente a sequência da história. Pessoalmente, eu tive uma experiência que, na verdade, essa ideia não foi minha, já veio de outras pessoas, em que uma empresa, isso é normal, quando chega uma empresa no fim do ano, ela diz, olha, nós queremos fazer uma apresentação para os diretores, para os acionistas. Então, nós temos aqui, digamos, 200 slides. Só que as pessoas sentarem para ver 200 slides, ou elas iriam dormir na metade, ou, pior ainda, não iriam compreender aqueles 200 slides, não saber como uma coisa se ligava com a outra. O que se faz? O que se fez? Se viu os slides principais e se transformou os slides numa peça de teatro. Mas não uma produção horrível com gente amadora, mas uma peça de teatro bem escrita, de verdade, seguindo essa fórmula que vocês viram. E a peça de teatro foi encenada por os acionistas. Então, em questão de 1h30, os acionistas conseguiram ver aquilo que estava nos
slides, ou seja, passamos as informações de um ano através de uma peça de teatro. A última. As histórias, elas sempre evidenciam os resultados. É aquilo, por exemplo, em vez de eu dizer Feliz Dia dos Pais, eu mostro o filminho. Então, se eu mostrar o filme para o meu pai e dizer, pai, é isso que eu penso de ti, ele vai ficar muito mais emocionado do que se eu mostrar a lista de compras com Feliz Dia dos Pais. Se eu chegar para minha mãe e dizer assim, olha mãe, olha esse filminho, né? Agora que eu vi esse filminho, eu te entendo muito melhor do que eu te entendia na semana passada. Feliz Dia das Mães. Ela vai ficar muito mais tocada do que simplesmente eu jogar um cartão. Está aí o cartão, aqui está um vale flores. Se quiser, vai lá amanhã e compra um. Então, que histórias a gente conta ou que história a gente deve contar? Ou seja, a gente sempre tem que pensar assim, que a isca, que a história tem que ser boa para o peixe e a história não tem que ser boa para o pescador. Então, quando a gente está contando uma história, a gente segue aquela fórmula, mas segue aquela fórmula sempre pensando no outro, sempre pensando que as histórias, elas geram emoções, que quando a gente está contando a história, é um ato de amor. Então, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, quando eu disse, a rainha morreu, eu disse que o rei morreu, mas eu queria dizer, a rainha morreu, o rei morreu de alegria. Então, aí eu tenho uma história. Storytelling, a Kitty me ajudou, então, a conversar com vocês. Então, para nós terminarmos, eu quero duas coisas. A primeira é que vocês batem aquelas palmas de novo para ouvir o ritmo das histórias. Ação, reação. Olha lá. Ação, reação. Ação, reação. Ação, reação. Ação, reação. Ação, reação. E a outra agora, para levar as histórias para casa, uma mãozinha contra a outra, esfregando. Quase queimando? Vai. Muito obrigado. Boa noite.